Bora lá, fiel, o Mano e o De Paulo aqui na Rádio Energia FM trazendo as últimas novidades do Corinthians. Teve protesto e dedo na cara de jogador lá no CT Joaquim Grava. Gaviões da Fiel foi lá cobrar os jogadores, tanto pelo aquele episódio da balada, quanto pela derrota pro Lanterna do campeonato. O Timão que finalizou o treino também hoje para enfrentar o Flamengo no domingo. Bora ver a escalação, provável time aqui no vídeo de hoje também. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Das novidades do Scream for me, Corinthians! Novidades do Corinthians. Vamos lá, hoje teve aquela visitinha mensal, né? Que você tem recebido lá. Hoje, né? Geralmente a Barrachola. exatamente. Hoje foi organizados lá, estiveram no CT, né? Foram tirar satisfações pela postura na derrota para o esporte, viu, mano? Hoje teve visitinha lá da Gaviões, foi lá. E algumas outras também organizadas estiveram lá e falaram com os jogadores, né? Algumas lideranças. As lideranças. Romero. Quais? Maicon. Nossa. Mas ainda bem que tá Hugo Souza, Yuri Alberto e tal. Foram lá trocar uma ideia. E o nosso querido Memphis? O Memphis não tava nem sei onde ele tá. Mano, é Tava liderança. lá. Não, ele não é liderança nenhuma. Aí foram lá trocar aquela ideia, né, mano? Pedindo postura, pedindo respeito, pedindo, né, cara, pra uma entrega maior dentro de campo, né, cara? Eu confesso, sinceramente, eu não gosto desse tipo de situação, sabe, cara? Tem que ficar indo lá, etc e tal, mas é cultural. Futebol, tem algumas coisas do futebol que são culturais. Eles foram lá, trocaram a ideia. Vamos ver, cara, o Corinthians precisa jogar no Brasileiro, cara. Precisa jogar bem, né, mano? No Brasileiro. Até pra chegar a 1 milhão pra Copa do Brasil, cara. Porque se ficar nessa lenga-lenga no Brasileiro aí, vai ficar preocupado até o final. Aí depois vem Copa do Brasil, tem um adversário forte pela frente. O time tem que jogar bola, cara. Infelizmente, a torcida tá tendo que ir lá, tal. O clima, quando você pensa que vai melhorar, né, mano? O negócio pega, né, cara? Mas, ô, De Paula, eu vou te falar, cara, nesse ponto eu vou discordar, sabe por quê? Claro. A torcida do Corinthians, ela tá fazendo o que todo mundo dentro do clube deveria fazer e não faz. Vamos lá, primeiro, com relação ao presidente. Temos um presidente hoje banana, porque o mesmo alegou que no encontro da Caixa, ele foi surpreendido pelo fato do Andrés estar lá. Ou seja, se ele é o presidente do Corinthians e ele não queria o Andrés na sala, bastava ele falar, eu sou o presidente, sou eu que vou tocar a conversa, eu que vou tocar a negociação. Esse cara é persona não grata hoje na mesma sala que eu tiver. Porque é um cara que está sendo investigado pelo Ministério Público e um cara que, se Deus quiser, vai ser expulso do quadro associativo do clube. Não fez. Então, primeiro ponto. Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele põe aquele óculos dele e fica assim, ó, com aquela boca caída. Assim. Que mal agradecido, hein? Mal agradecido. A bronca do Dorival é assim, ó. O Dorival, ele quando precisa dar uma bronca nos atletas, ele fica, o Michael, tem que correr. O Romero, sabe, é aquela briga de vô, sabe? O jeito dele. É o então, mas paizão, tá, mano. Domênico Gato. Então, é esse tipo de comportamento, Não dá. Pedrinho, que muitas Lá vezes não dá, precisa realmente mudar. Então, por exemplo, se você tem não, hoje um sistema comprometido que ninguém faz bosta nenhuma, a torcida tem que fazer. Porque pra mim esse elenco, De Paula, escolhe jogo que quer jogar. Isso é fato. Essa derrota do Corinthians aí pro Sport no final de semana, mesmo o Corinthians estando desfalcado, é obrigação do Corinthians ter o seu segundo jogador ou a sua terceira opção do elenco melhor do que o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, a torcida tá fazendo bem em estar indo lá dentro do CT e cobrando o jogador. Eu não tô falando de violência, tô falando de conversar, inclusive realmente mostrar pros caras onde eles estão. Porque a impressão que eu tenho, De Paula, muitas vezes quando eu vejo esse elenco jogando, Sim. é que ganharam 2 Copas do Mundo e estão naquele mês de recesso, tipo um no barco, outro andando de jet ski, o outro passeando de cavalo. A impressão que eu tenho é que virou um resort. Então esses caras, muitas vezes, eles precisam ter alguém que baixe a bolinha deles, e a torcida tá fazendo esse papel, e tem que fazer, pra esses caras começarem a correr. Porque, De Paula, na boa, eu até comentei um tempo atrás, eu falei aí que o Corinthians ele tinha alguns jogos que eram cruciais, inclusive um confronto direto contra o Flamengo, porque eu tava imaginando que o Corinthians poderia pegar um G6. Podia, se tivesse vergonha na cara. Mas, diante do que apresentaram contra o Sport, provaram que não. Inclusive, De Paula, sabe qual foi a última vitória do Corinthians jogando em casa, na Neoquímica Arena? Nem No lembro. Campeonato Brasileiro? Você não lembra? Eu vou Nem te falar, lembro. então. Nossa. Foi em maio, contra o Santos. Nossa, em maio, Deus, De Paula, tá em brincando. maio. O Você tem Santos uma sempre ideia? dando aquela Mas acho Pega que aí. domingo vai dar bom. Não, mas é mesmo? não, mas aí que tá. É só pra achando vocês olharem. Maio? É só pra vocês olharem, por exemplo, porque na Copa do Brasil o Corinthians até ganhou do Atlético Paranaense em casa, enfim. Mas eu tô falando do Campeonato Brasileiro.
Eu tô falando de um time que venceu o Santos no final de maio, gente. Nossa. Vai pro Então de lá retorno pra cá agora, foi mano. derrotas e empates. Hã? Vai pro retorno agora, Santos e Corinthians, depois da data FIFA. Já é um turno inteiro, velho. Pra você ter uma ideia. Então, pra você ter uma ideia, ô Pedrinho, a campanha do Corinthians, que em determinado momento, dentro da sua própria casa, que já foi o calabouço dos adversários, hoje estão fazendo o Corinthians de otário. Então, De Paula, pra mim é inadmissível, sim, é inadmissível essa postura desse elenco. Esses caras eles precisam ser cobrados pra eles entenderem onde eles estão. Pois não, Samir. Não, é possível time. Você quer falar do assunto ou pode Não, falar do time? eu ia dizer, não, só que eu ia entrar nessa, porque o Garro realmente fica de fora, e o Garro é meio time, né? O Garro fora contra o Flamengo é meio time. O Charles também está fora, não faz muita falta. Mas... Carrilho tá fora, que tá se recuperando. E o Memphis, falaram que é dúvida, mas eu, sinceramente falando, acho que ele não vai pro jogo. O departamento médico tá esperto com ele agora. Viu, mano? A informação que a gente tem é que o DM tá de olho lá. Tá meio que, ó, vamos fazer de tudo pra você voltar, pra você não falar que voltou antes, que teve isso, que teve aquilo. Nós estamos monitorando você direitinho, pra depois não ficar alegando, voltei antes, machuquei, demorei, não sei o quê. O departamento médico agora tá fazendo um acompanhamento, eu diria, personalíssimo, mano, com ele pra ver quando é que ele tá realmente em condição de jogar ou não, pra depois não vir alegar, eu machuquei porque me colocaram. O departamento médico tá ligado agora lá. Que nem ele falou que veio antes do tempo. Isso. Pô, eu tô vendo aqui, deve ter mudança na zaga, então deve ser Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Angileri deve jogar como terceiro zagueiro. Paciência, né? Aí vem Mateuzinho, aí Maicon ou Ranielli, um dos dois. Nossa, se ele colocar o Maicon, ele tá louco. Se o Ranieri tiver em condição, pelo amor de Deus, tem que jogar o Ranieri. José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu. É isso, né? Na frente, Guinegão ou Vitinho e Yuri Alberto. Acho que vai o Guinegão. Não, é porque ele vai fazer o gol. Eu acho que vai o Guinegão. E mais uma vez, né, mano? Breno Bidon na armação, né, cara? Assim, é pouco, né? Mas é o que nós temos, né? Boa. Hoje, infelizmente, De Paulo, até pelo fato, o Dorival, eu acho que ele não gostaria de estar usando esses três zagueiros. É que se ele não colocar esses três zagueiros aí, a situação do Corinthians tende a piorar. Então ele acaba optando aí por ter três zagueiros e tentar congestionar um pouco mais o meio campo. Mas esses jogadores, eles precisam ter um pouco mais de personalidade, De Paula. Chamar um pouco mais o jogo. O Bidon na partida aí contra o Sport mesmo aí, por mais que ele tenha finalizado uma bola na trave ali, mas é um cara que olha pro lado e toca pra trás, sabe? Tipo, não é um cara progressivo. Eu sei que em determinado momento o Bidon pode fazer uma partida boa aqui ou ali, e aí as pessoas fala do Bidon agora. Mas pega as oportunidades que esse moleque já teve e que ele não correspondeu. Nunca correspondeu. Mano. Eu vou valorizar, De Paula, quando os caras aí que vêm da base tiverem, por exemplo, a personalidade que teve o Arana, a personalidade que teve o Murilo zagueiro, a personalidade que teve o Malcom quando ele foi vendido, o próprio Guinegão que tá aproveitando as oportunidades que ele tem tido. Eu não vou ficar pagando pau porque veio da base. Pra mim, se vier da base e for ruim, eu vou falar. Pra mim, o Doné era ruim, Léo Maná era ruim, o Bidon tá provando que é um jogador comum. Mano, sabe? Eu vou falar quando é bom. O Breno Bidon, rapidamente, até pra entrar no assunto, o Breno Bidon é um típico jogador que o Corinthians tem que vender. Vender logo. Sim. Não pode deixar ficar mais velho. Porque se deixar ficar mais velho, não vende mais. Vai ficar lá, né? Vai ficar lá e não vai dar certo. Aí vai ter que emprestar pra alguém. Tem que vender, porque acredite se quiser, mano, o Breno Bidon tem mercado, cara. Tem mercado lá fora, sim. Sabe? Tem mercado lá fora. Então, mano, pra mim, tem que vender logo. Arruma logo e vende. Ô, De Paula, até inclusive, eu vou citar um exemplo. Você vai até se lembrar. Quando o Corinthians contratou o Yuri Alberto e deu lá 3 moleque pro Zenit. Do Queiroz. O Paula também. Não, era do Queiroz, Mantuan e Robert Renan. Porque tá dando 3 promessas, não sei o quê. Olha as promessas aí que viraram. Vocês estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira, velho. Esse do Queiroz aí, velho, vive rodando pra lá e pra cá, não acerta lugar nenhum. Tá no esporte. Ele passou pelo Grêmio, não ficou, foi pro esporte, tá lá e não joga. O Robert também. Renan foi parar no Vasco. Tá no Vasco. Pois o Robert Renan foi pro Inter lá, quis bater um pênalti de cavadinha lá, não foi ele que quis bater foi um ele mesmo, contra o Juventude. Botaram ele de lá. E é bom vocês venderem E o logo, próprio viu, Mantuan, mano? que também não joga lá, mano. É bom vender logo hoje, rapidamente. Hoje, no tempo de jogo, a gente recebeu a participação do advogado João Henrique Chiminazo, que é especialista em direito desportivo, esclareceu várias dúvidas sobre o Transferban. Então, quem não assistiu vai até entrar para ver, que é bem interessante. Ele falou tudo sobre o Transferban e a próxima sanção realmente
é a perda de 6 pontos. Ah, pode ser 3, pode ser menos. Não, ele falou que são 6 pontos, já parte de 6 pontos a perda de pontuação. Mas e pro ano que vem seria, não, né, Danilo? não. Pra esse A gente ano? questionou isso pra ele. o Cruzeiro e ele falou que é no campeonato vigente. Eu agradeço. Então, se for esse ano ainda, é no Brasileirão Olha, que o Corinthians se cair, perderia 6 aí pontos. Vai capaz pra de boca cair, do hein? Z4, hein? E aí, eu acho que o Opa, Matias opa, hein? Rojas, né, tem 45 dias aí o Corinthians pra acertar essa dívida do Matias Rojas, se eu não me engano. Ai. E aí o Ranieri ainda Chega, ó. perguntou, mas dá pra pagar mais barata antes? Né, sei lá, tem uma de 40 milhões, a de 5 milhões, ele falou, não, tem que pagar que tá na vigente. Corinthians Na vai ter que ordem. mexer naqueles títulos da dívida pública lá, do Tesouro se lá, e mexer resgatar, mesmo. mano. Resgatar aquela aplicação de 20 anos lá e pegar e já usar pra pagar, mano. Senão tá ferrado. Mas, ô Danilão, é que tem duas que estão vigentes, entendeu? É. Tem duas que estão vigentes. Tem Ó. o lance do Rojas e do Santos Laguna. Se você fizer um acordo com alguma das partes ali e houver um protocolo na FIFA, eles protocolarem que foi feito o acordo, automaticamente retira-se o transfer ban. Aí a dívida volta a estar entre as partes. Mas tem que estar protocolado esse acordo na FIFA. Se tirar 6, vai a 23. 17º. Na boca ali. Fica na boca. 16º. 16º. Na porta da zona. Quem Um tá ponto. hoje na porta é o Atlético Mineiro com 25. Vitória tem 22 que cairia. Eles ficam com 1 ponto apenas à Aí frente nós estamos da falando, zona. Dodô. E o E Santos fica- 26. E fica o Santos com 26, com jogo a menos ainda. Exatamente. E nós O estamos jogo já- o comentando, Corinthians já fez todos os jogos. porque a gente sabe como funciona o Corinthians, né? Deixa pra última hora, vai empurrando, não vai. E vai Pra dar saber. emoção é legal. Pra dar emoção. Dar né? emoção é legal. Mas vou te é falar, legal. No último mas vou te dia, falar. Cara, vai ser legal essa Tá no- emoçãozinha. Ô, Domênico, aí. mas vou te falar. Vai ser legal. O mais legal de tudo vai ser presenciar seu Bento, Domênico Gato, mano, torcendo pra nós domingo. Nossa, vai ser. Ó, muito Clássico obrigado. das Podem pernas, hein? vir. Verdade. Podem Clássico vir. das pernas. Podem vir Você, conosco. Domênico Gato. Podem vir Verdade. conosco. Você vai Podem torcer pro vir. Corinthians, Vamos torcer pra Domênico? nós, mano. Eu estou torcendo sempre pro Flamengo perder. Sempre. Olha lá. E outra, Mas- Protesto dos torcedores organizados que estiveram no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, o que pegou os bastidores de tudo isso para você agora. Os jogadores iam ser cobrados no geral, Fabinho Soldado ia ser cobrado, todos iam estar reunidos para ouvir ali as lideranças, né, dos Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e do Pavilhão 9, que entraram ali, né, para conversar com os jogadores, não invadiram, né, foi algo que foi consensual, né, enfim, para eles poderem entrar ali. E aí, no que eu sei é que ia ter uma cobrança geral e que a torcida ia tomar muito cuidado, preste atenção nisso, hein, para não dar brecha para alguns jogadores que querem, às vezes, dar no pé e culparem a torcida. Então, eu acredito que não ia rolar algo tão ríspido, né, ou algo pesado. Claro que a gente nunca quer violência, mas eu estou falando que pode acontecer lá dentro. Então, a torcida, né, com sabedoria, estava atenta para que eles não fossem usados para algum jogador, já que, né, enfim, né, que possa ser chinelo, entre aspas, querer dar no pé se tiver, né? Então eles não queriam dar essa brecha. Mas alguns jogadores, tá, seriam cobrados de forma individual, tá? O Mateuzinho, eu sei que eles iam ter uma conversa individual, o Garro, eles iam querer ter uma conversa individual, mas uma conversa na boa, nada, né, de uma pressão muito forte, mas claro que ia ter uma pressãozinha, né? Enfim, alguns jogadores, eles estão, né, atentos, tá? Aliás, eles foram para lá muito pelas informações das baladas, as imagens que vazaram, que vocês já viram, né, do Carrídio, do Héctor Hernandes e também e do Garro, né, no dia seguinte a derrota pro Sport, na festa daquele influenciador. Informação que eu recebi também e que veio por parte da torcida, que teve balada antes do jogo contra o Sport, isso aí deixou eles injuriados, e tinha gente dos Gaviões lá, né, era uma festa de gente de grana, e tinha gente de grana lá dos Gaviões que estavam lá, e viram, né, presenciaram, enfim, e também me passaram que o Héctor Hernandes está quebrando muito, desde que chegou ao clube não para de quebrar, e o quebra-cabeça vai montando. Por quê? Né, porque o Dorival falou, sobre o Héctor eu não tenho nada a dizer, tá com o Fabinho o caso. Se fosse questão técnica, era com ele ia falar, eu tenho a dizer, mas ele deixou com o Fabinho, né, o caso do Héctor Hernandes. Então tá aí informação importante, o Héctor desde que chegou a São Paulo tá quebrando bastante na noite, enfim, e já foi advertido lá dentro do Corinthians e também pela torcida agora, tá certo? Né, da escalação do Corinthians para o próximo domingo. O técnico Dorival Júnior realizou um treino tático hoje, né, o Corinthians até soltou uma nota, falando de alguns pontos específicos, né, táticos que foram abordados pelo Dorival Júnior, sem Memphis Depay, né, que está sendo poupado aí dos trabalhos com bola,
porque, né, faz fisioterapia, né, enfim, e tem trabalhado para voltar por conta aí de um edema, né, que ele sofreu, né, na coxa. Agora, sem Memphis Depay, o Corinthians deve ir a campo como, né? Guinegão e Yuri Alberto treinaram, tá? Entre os titulares. Vitinho também foi testado. Só não me passaram se ele foi testado no meio-campo ou no ataque, né? Hoje o clima estava muito quente lá no CT, a gente conseguiu, né, pouca informação, enfim, muita gente, quando vai a torcida organizada, quando as torcidas organizadas vão ao CT, o pessoal fica muito preocupado lá dentro. Então vamos lá, um provável Corinthians com Hugo Souza no gol, tripé de zagueiros, né, o tripézinho, com André Ramalho, Gustavo Henrique e o Anceleri. No meio-campo, tá? Ranielli, no meio-campo, José Martínez e Breno Bidon, tá? Aí o Vitinho foi testado, não sei se foi lá na frente ou no meio. Nas alas, Mateuzinho e Bidu, lá na frente, Guinegão e Yuri Alberto. Tem a questão também do Maicon, né? Que não recebi informação se foi testado, mas certamente deve ter, né, sido testado também no treinamento, tá? Então, esse o provável Corinthians para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, de camisa nova, uniforme 3, laranjinha e preto, enfim. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, não sai do vídeo, tem uma informação ainda importante pra passar pra você, mas antes, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aperte o botãozinho aí de hypar o vídeo, assim você nos ajuda demais. E aí, o que você achou da terceira camisa do Corinthians, né? A preta e laranja jamais vai chegar aos pés, né, da camisa All Black, tanto que a All Black não era a terceira, né? A terceira da temporada passada era aquela preta e branca, né, na vertical. Mas você achou bonita? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e se você acha que tem alguma coisa a ver aí o Corinthians querer novamente estrear a terceira camisa aí contra o Flamengo. Isso aí aconteceu na última temporada, houve uma derrota, né, do Coringão, não sei se foi na última derrota, me falhou mesmo, mas se você lembra das últimas estreias, comenta aí. Cara, falando agora da política do Corinthians, sem querer falar, eu fico imaginando quando isso vai acabar, parece que é um pesadelo sem fim, mano, sabe? Esse ano saiu compra do cartão de crédito com o nome do Andrés, esse ano. Então ele tinha, até esse ano, 2025, ele tinha um cartão com o nome dele, André Sanches, da instituição Esporte Clube Corinthians, tá? Então, e agora ele tava negociando lá na Caixa Econômica o nosso estádio. Cara, como é que pode isso, mano? Sabe, como é que pode? O cara tá agarrado ainda, com as 4 mãos fincadas no clube. Não sei o que esse cara fez lá dentro pra estar dessa forma, mano. Se ele sair na rua, se ele for em frente ao Parque São Jorge, sentar lá num banco, ele sai de lá, velho, tomando ovada, Ninguém quer ver ele, mano. Não tô fazendo nenhuma alusão aqui à violência, nada disso, mas sim tudo dentro de um protesto pacífico, tá? Você acha que o Corinthians tem esperança, politicamente falando ainda? Porque dentro do futebol, cara, pode ser a draga que for, nós somos o atual campeão paulista, vamos ganhar a Copa do Brasil, né? Mas, cara, competições como o Campeonato Brasileiro, que precisa de elenco, de organização, vai ficar cada vez mais difícil. Mas é isso, se você chegou até aqui, agradeço demais, um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!